Quando eu vi o cartaz anunciando do culto aqui da Atos 1 de Guaxupé, eu estava tão alheio a datas que eu lembrei que era Páscoa, e eu lembrei disso, acho que era quinta-feira, que eu vi o cartaz. E eu queria falar um pouquinho de Páscoa com você. Na verdade, mais do que Páscoa, eu queria falar de Pessah. Alguém já ouviu falar essa palavra? Pessah é a palavra hebraica para Páscoa. Nós falamos de Páscoa, e quando nós brasileiros ocidentais, quando falamos de Páscoa, nós lembramos de ovo de Páscoa. Alguém comeu aqui hoje? Comeu chocolate? Quem comeu chocolate? Levanta a mão. Uau! Quem não comeu? Pouquíssimos. Quem não comeu pode procurar o pastor, que ele vai arrumar um chocolate para vocês depois. A gente fala muito em ovo de Páscoa, em coelho, em tanta coisa, mas Páscoa não é nada disso. E Páscoa tem um sentido profético extremamente profundo e que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém? Quando a Páscoa, na verdade, ela se dá num dia anterior à saída do povo de Deus do Egito. O povo de Deus, eles vivem 370 anos, 350, 370 anos escravos do Egito. E no Egito eles tinham uma função, fazer tijolos para que pudesse a nação egípcia ser construída. E nesse tempo em que eles estavam trabalhando, eles se tornaram escravos do Egito, porque um tempo antes, uns 300 anos antes, José tinha sido escravo no Egito. José traz a sua família para o Egito. Deus usa José para que José possa transformar a nação. Lembra de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez? Alguém lembra disso? José guarda alimentos. A nação egípcia entende que o povo de Deus é bênção. Pede para José trazer sua família para o Egito. Desce 70 pessoas da família de José para o Egito. E ali de 70 pessoas eles se tornam um grande número. Mas os egípcios se esqueceram do que Deus usou José. E depois que a nação se torna numerosa, que o povo judeu se torna numeroso dentro da nação judaica, dentro da nação egípcia, dentro do Egito, Faraó faz toda a nação de Israel, todo o povo de Israel, os descendentes de José, escravos. E eles se tornam escravos por 370 anos. Eu estou fazendo uma cronologia para você entender as coisas, amém? Porque às vezes a gente fala muito, mas a gente entende pouco. Às vezes a gente fala, mas a gente tem dificuldade de compreensão da métrica da situação. E quando eles se tornam escravos, a função deles era fazer tijolos. E nesse período em que eles fazem tijolos, eles sofrem. Eles não têm direitos, eles não têm nenhuma autorização para fazer e viver nada diferente daquilo que um escravo tem. Eles eram escravos, se tornaram escravos. Apanhavam, morriam. Alguns não tiveram uma vida livre, foram escravos durante toda a sua vida. Nasceram escravos, cresceram escravos e morreram como escravos. Outros nunca tiveram nada, não possuíram nada, porque como escravos eles não tinham direito a ter nada. E nesse processo começou uma grande murmuração em Israel, e eles só se tornaram escravos. Não é porque os egípcios eram ruins, mas era porque eles esqueceram a Deus. Sabe o que é interessante, que eu queria começar? A gente precisa entender que como cristãos, às vezes nós nos perdemos da presença de Deus. Às vezes nós nos distanciamos da vontade do Senhor. Às vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus propôs. Alguns de nós já tivemos experiências sobrenaturais maravilhosas, mas depois de um tempo, nos perdemos. A nação de Israel dentro do Egito foi isso, um povo que foi convidado a entrar dentro do Egito, porque Deus tinha usado José. Aquele povo da nação sabia que Deus era um Deus poderoso e que usava homens naquele ambiente. Então eles trazem toda a família de José para dentro do Egito, mas depois de um tempo, quando José morre, os seus descendentes já não mantêm a mesma fé, o mesmo nível, o mesmo entendimento.
E eles se distanciam de Deus. E conforme eles se distanciam de Deus, eles se perdem da presença de Deus. E quando eles se perdem da presença de Deus, eles se tornam escravos. Nesse período de 350, 370 anos de escravidão, muito sofrimento, muito choro, muita murmuração. Mas num determinado tempo, eles começam a clamar. Deixa eu dizer para você, Deus não ouve murmurações. Murmurações não abrem os céus. Murmurações não resolvem a tua vida espiritual. Reclamações não fazem nada, não faz diferença. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus clama aos céus, o ouvido do Pai se inclina. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está disposto a ouvir tua voz. Eu preciso que você entenda isso que eu quero te dizer. Deus está disposto a ouvir tua voz. Deus anseia ouvir tua voz. Deus anseia estar com os seus. Eu não sei se você já leu, mas na noite em que Jesus foi traído, na noite anterior, ele chega para os seus discípulos e quando ele está à mesa com seus discípulos, ele fala assim: eu estava ansioso para estar com vocês. Você não tem noção. O Deus Todo-Poderoso, o Jesus Cristo, o Yeshua, dizendo para você e para mim e para nós, que Ele estava ansioso para estar conosco. Nós precisamos entender que o céu se move desesperadamente pela nossa presença. O céu se move desesperadamente para que você se apresente a Deus, para que você se coloque diante da presença desse Deus poderoso. Quase 400 anos de escravidão. Num belo dia, o povo começa a clamar, o povo começa a clamar, o povo começa a clamar, a chorar diante de Deus. Os seus olhos começam a voltar para Deus, os seus olhos começam a entender o que Deus tem, e eles começam a lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que foi falado, daquilo que foi ensinado. Eles começam a lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, e dos feitos de um Deus poderoso. E quando eles começam a lembrar, eles começam a clamar, e Deus levanta um homem chamado Moisés. E quando Deus levanta Moisés para se levantar, para poder trazer a nação, Deus começa a levantar o sacerdócio para a nação, levanta Arão. Deus levanta a estrutura de tabernáculo, Deus levanta um coração. Eu quero te dizer que antes de Deus fazer as coisas, Deus levanta corações, Deus transforma corações. Deixa eu te dizer, sabe o que é o problema teu, meu, nosso, como homens e mulheres de Deus? É que primeiro nós queremos que Deus faça, e Deus não faz nada antes de mudar corações, mudar mentes, mudar entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta Deus trazer um avivamento sobre a cidade de Guaxupé, se Ele não mudar a mente, o coração e o entendimento de pessoas, para que elas possam conduzir esse processo com maturidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar um exemplo clássico. Eu trabalhei muitos anos, ou quase minha vida toda no mercado financeiro, e deixa eu te explicar uma coisa, existe um estudo no Brasil, que 95% das pessoas que ganham na Mega Sena, ou nesses jogos, acima de R$1 milhão, numa única aposta, 95% deles, em até 5 anos, voltam a ficar pobres. 95%. E pasme, 98% deles, depois de 10 anos, tem um patrimônio menor do que tinha o dia que ganhou. Ganhei 1 milhão, daqui 10 anos, 98% dessas pessoas não tem 1 milhão, tem às vezes 700, 800. Isso fora dos 95% que volta a ser pobre, perde tudo, sabe por quê? Porque ganhou dinheiro, mas não mudou a mentalidade. Quando se muda a mentalidade, se muda atitudes, ações, pensamentos e reações. Antes de Deus te dar um milagre, Deus tem que mudar a tua mentalidade. Antes de Deus fazer algo sobrenatural na tua vida, Deus tem que mudar a tua mentalidade. Deus tem que mudar teu coração, Deus tem que mudar teus pensamentos, Deus tem que mudar tuas ideias. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque a maioria de nós temos uma lista do que queremos, mas não estamos muito dispostos a mudar. O problema nosso é isso. Nós temos uma lista enorme de sonhos, projetos, propósitos, pensamentos. Se eu chegar para você e falar Deus vai fazer, você falar aleluia, glória a Deus. Mas se eu te falar o que Deus espera, ou o que Deus precisa para fazer um milagre na tua vida, você vai entrar em crise.
Você não entende. E nós precisamos entender isso. E essa é a dinâmica do que Deus quer para nós. Aquele povo, Deus levanta Moisés, vem as 10 pragas. Eu vou encurtar a situação o mais rápido possível. Mas Deus manda 10 pragas, mas 9. Todos os magos do Egito conseguem replicar aquilo que Deus está fazendo. Mas na 10ª, Deus manda uma ordem e fala: hoje eu eliminarei todos os primogênitos, desde os humanos até dos animais da terra do Egito. E quando Deus fala, eu vou eliminar todos, também passa-se sobre o povo de Deus. Mas aí Deus faz uma ressalva. Deus fala: eu vou fazer uma coisa com vocês. Todos vocês, mate um carneiro, um cordeiro. Na noite anterior, você pega esse cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega esse cordeiro, assa esse cordeiro, come o cordeiro todo ele, não deixe uma parte desse cordeiro sequer, coma todo ele. Sabe o que Deus está falando? Você não pode deixar nada da presença de Deus para trás, nem um pedaço. Deus está nos chamando a entender que nós precisamos ter fome de Deus, desespero pela presença dEle. Eu mostrei para o pastor Márcio agora, a hora que eu cheguei, um vídeo do pessoal na África, no primeiro dia que abriu a igreja em Angola. O povo entra na igreja, dançando, pulando, e eles iam para o púlpito, e pulavam no púlpito, e deitavam, e gritavam, e cantavam. Não é verdade? Deixa eu te dizer, isso é uma vergonha para nós. Sabe por quê? Porque nós temos a possibilidade da igreja estar aberta e nós não temos tempo. Nós estamos cansados. Nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para cultuar. Sabe o que muda? Esses dias eu estava falando lá em Eriado. Sabe o que não entra na minha cabeça? É a gente falar que o culto demora demais, que nós não temos tempo, que estou cansado, que fala-se de Deus demais, mas nós queremos morar na eternidade com Deus. Se você não está pronto para passar 2 horas com Deus hoje aqui na terra, você acha que você está pronto para ficar a eternidade toda gritando santo, 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 santo? Você não entendeu? Que na verdade a maioria de nós estamos sendo reprovados aqui na terra. Se não temos desespero por Deus, se não temos entendimento de nos abrir, nos rasgar para esse Deus poderoso, e nós ficamos aí, mas tudo o pastor fala demais, o louvor demora demais, aí o irmão fica lá, santo, santo, santo. Querido, deixa eu te falar, a Bíblia diz que os querubins e os 4 seres viventes falavam o que diante de Deus? Santo. Aí nós ficamos falando, não, mas hoje a música é ruim, porque a gente fica cantando, repetindo. Deixa eu te falar uma coisa para você, Deus não está preocupado com música, Deus está preocupado com corações e adoração. Palavra se perde sentido diante de um coração rasgado e aberto. Nós estamos preocupados com métrica, com palavras bonitas, com um canto de coisa, mas Deus está preocupado com corações. Mas se toca 4 notas. Deixa eu te perguntar, Deus está preocupado com quantas notas você está tocando? Deus está preocupado se aquilo está chegando como aroma suave diante dele. Então pegou-se o cordeiro, sacrificou-se o cordeiro, pegou o sangue daquele cordeiro, colocou-se sobre os umbrais, sobre os portais das tendas, das casas de Israel, no Egito. E Deus falou para eles, não tem chocolate, mas pega ervas amargas. Pega ervas amargas e coloca na água, e maceta essas ervas, e come essas ervas amargas. E além de comer as ervas amargas e o cordeiro, vocês também comam um pão asmo, que é um pão sem fermento. E à noite você pode dormir, e vocês podem deitar e dormir. Querido, deixa eu te falar. Eles sabiam que o anjo da morte ia passar por sobre a nação. O povo egípcio não tinha noção que o anjo da morte ia passar por sobre a nação, mas o povo de Israel tinha. Você já parou para pensar? Como que esse povo dormiu, passou a noite? Será que isso vai funcionar mesmo? Alguns olhavam e falavam, será que vai ter morte nada? Outros falavam, não. Será que eu passei bastante sangue aqui? Eu acho que tinha gente que pegava de balde e jogava assim, ai Jesus, se pudesse, tinha gente que mergulhava no balde de sangue lá. Mas sabe o que é importante a gente entender nesse processo? O que significa
Comercialmente tentamos mudar de cordeiro para coelho, de ervas amargas para chocolate. Mas o cordeiro era para o povo lembrar que quando o Salvador viesse, nós tínhamos que nos comer. Tanto que Paulo fala, aquilo que eu recebi também vos entreguei. Nós precisamos nos alimentar da presença dele. Mas existia uma ordem no Egito, não deixe sobrar nada. Querido, se você tem um cordeiro, você tem que se alimentar dele por inteiro. Você não pode deixar partes para trás. Alguns de nós estamos deixando algumas coisas para trás. Nós queremos nos alimentar de algumas partes. Sabe o que é interessante? É que no cordeiro, você não entendeu. Quando fala se alimentar do cordeiro todo, se você for estudar a fundo, eu não vou entrar, não tem muito tempo para entrar nesse assunto. Mas Deus mandava comer as vísceras, a cabeça e os pés. Deixa eu te dizer, é óbvio que cordeiro, cada um, você iria olhar e falar, nossa, mas comer o lombo, o carré de cordeiro é maravilhoso, mas comer as vísceras, comer a cabeça, mas na cabeça tem miolos, ai meu Deus, e os pés, mas os pés vai no chão, não é tão, deixa eu te dizer, tem coisas em Deus que você vai viver que é maravilhosa, mas tem coisas em Deus que você precisa viver, que são sacrifícios. Você precisa entender que você precisa se alimentar, entrar, mergulhar em Deus, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele é, naquilo que Ele está se dispondo a liberar sobre a tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? E eles comeram o cordeiro. E tinha que comer todo. Ah, mas essa parte eu não quero, coma todo. Alguns de nós estamos falando, não, mas isso eu não quero. Ei, eu não quero fazer jejum, eu não quero ir no culto todo domingo, toda quarta, todo dia. Eu não quero toda sexta, né? Toda sexta, todo domingo, eu não quero fazer jejum, eu não quero ofertar. Deus está falando, ei, você não tem direito de deixar nada para trás. Ou você vive comigo, ou você tem parte comigo. Ou você é um comigo, ou você não tem nada. Não tem como ser morno, não tem como ficar no meio do caminho. Igreja do Senhor Jesus, nós achamos um jeito de ser igreja, mas Jesus está falando, eu tenho um método, e o método de igreja de Jesus é morte, é sacrifício, é entrega. E aí vem Jesus, aí eles dão ervas amargas, mas não tinha uma erva mais gostosinha, um negócio mais saboroso, não, era ervas amargas. Mas por que? Se eles comiam cordeiro, mas o cordeiro era para significar, se tipificar Jesus Cristo, o cordeiro que foi imolado e que nos deu salvação, e que abriu acesso aos céus, ao Pai, a presença de Jesus em nós. Mas aí as ervas amargas lembram o tempo de sofrimento no Egito, o tempo em que eles eram escravos. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você ter uma vida com Deus se você não olhar para trás e enxergar os tempos de sofrimento, os tempos de angústia, e entender que você hoje está vivendo debaixo da graça, da misericórdia, do amor e do cuidado de um Deus poderoso. Sabe, comer ervas amargas era para você lembrar na sua boca o quanto você sofreu, o quanto o teu passado foi doído. Ah, pastor, mas nós vamos comer ervas amargas mais? Não, eu estou trazendo a memória, o entendimento, o que é Páscoa. E aí, e por último, Deus dá, eles tinham a oportunidade de comer pão. Uau, mas que pão é esse? Pão asmo. Sabe o que é o pão asmo? Ou ázimo, cada tradução diz uma coisa, mas é a mesma coisa, é um pão sem fermento. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não é tão saboroso, ele não é tão macio. A massa é pesada, mas ela não é. Sabe o que o fermento faz com a massa? Ele faz a massa crescer, não é isso? As cozinheiras aí, o que o fermento faz na massa? Faz ela crescer. Sabe como que ele faz ela crescer? Mudando a estrutura dela. Ele quebra as moléculas, ele trabalha destruindo as moléculas e fazendo as moléculas crescer. Ele mexe na identidade daquela massa. A massa, quando você pega, ela é dura, ela é rígida, ela é pesada, e aí ela vai crescendo, crescendo. Quanto mais fermento põe, mais cresce, mais macia. Sabe, hoje nós queremos ser crentes macios, nós deixamos o inimigo mexer na nossa estrutura, no nosso DNA espiritual. Tem pessoas que acham que pode servir a Deus e servir ao mundo. Tem pessoas que, ontem eu fui no baile da aleluia, hoje eu estou aqui na igreja gritando glória a Deus. Não dá.
Ontem eu bebi uma cervejinha e hoje eu estou levantando as mãos e dizendo: Deus poderoso, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor dos exércitos não entende, não compreende homens e mulheres que não se entregam radicalmente a Ele, inteiramente a Ele. Sabe, não dá para a gente amar o mundo e amar a Deus, amar as coisas lá fora e as coisas aqui dentro. O que Deus espera são homens e mulheres totalmente mergulhados, totalmente apaixonados, totalmente desesperados por Ele, que se rendem diante dEle e que diante dEle tudo passa, tudo se torna pequeno, tudo se torna insignificante. Pessoas que parem de olhar para os problemas e olham para Ele, que parem de olhar para as circunstâncias e se refugiem nele, pessoas que deixam tudo para trás para poder andar com Ele. Esse é o coração do Pai por você. Você está aqui? Alô, você está aqui? Então, nessa noite, Deus faz isso com eles. Deus manda eles pegar o sangue e colocar sobre os umbrais. Manda comer o cordeiro. Manda comer ervas amargas e pães asmos. E fala para eles: depois disso vocês podem dormir. Sabe o que Deus está falando? Depois de você comer o cordeiro, depois de você comer as ervas amargas e lembrar do passado, o quanto foi sofrido, o quanto a tua vida foi angustiante, o quanto você sofreu e o que você está vivendo hoje, e depois de entender que Deus quer que você se alimente dele, mas não com misturas, não com o evangelho mais ou menos, não com coisas que você acha, mas debaixo da presença dele, da direção, dos balizamentos espirituais que os céus têm para a tua vida. Ele diz: pode descansar, porque amanhã é um novo dia. Amanhã é um dia novo. Então, a Páscoa é comemorada um dia antes do povo sair do Egito. E no dia seguinte, de madrugada, eles começam a ouvir os choros, os gritos. E aí eles começam a lembrar: Deus falou e Deus está cumprindo. A Bíblia diz que o anjo da morte passou pela nação do Egito e levou todos os primogênitos, dos animais, ao filho de Faraó. E Faraó libera o povo para ir. E quando o povo sai, eles lembraram: nós obedecemos, comemos o cordeiro, aspergimos o sangue sobre os umbrais, comemos o cordeiro, comemos das ervas amargas, comemos pães asmos. E hoje o Egito nos liberta da escravidão, e nós começamos a passagem para uma nova história. Páscoa, na verdade, é Pessah. No hebraico é Pessah, que significa passagem de um tempo para outro. Eu quero te dizer que eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está te arrancando de um tempo, te levando para outro. Ele está abrindo uma passagem espiritual para que você possa caminhar na presença dele e entender que há portais espirituais abertos, dizendo: pode vir, porque eu tenho um novo plano, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova história para a sua vida. Oh! Alguém pode dizer amém? Ei! Alguém pode dizer: é comigo? Às vezes eu estou lá na minha igreja e alguém libera uma palavra e eu falo: é para mim, é comigo. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, querido. Eu tomo posse de tudo aquilo que é liberado. Isso é Páscoa. Páscoa é isso. E aí 1500 anos depois, numa sexta-feira, Jesus começa a conversar. Numa quinta-feira, Jesus começa a conversar com Pedro, perdão. E Pedro olha para Jesus e fala: ah, Senhor, eu te amo tanto. Senhor, eu te amo tanto. Senhor, eu te amo tanto. E alguns aqui de nós podemos dizer: Senhor, eu te amo. Será que alguém aqui pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso que vocês venham comigo. Senhor, eu te amo. Alguém pode dizer isso? Senhor, eu te amo. O meu amor por ti é infindável, Senhor. Na noite anterior, Pedro disse: Senhor, ei, eu te amo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vem buscar homens e mulheres que sejam apaixonados por Ele, que o amem em espírito e verdade. Os céus não ouvem as suas desculpas, mas os céus ouvem as suas declarações de amor. Os céus está disponível para você nessa noite.
Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Mas nós precisamos entender o que Jesus fala. Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas, ágape? O amor que Jesus pergunta: tu me amas, ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te quero bem. Eu te quero bem. Sabe o que Jesus estava perguntando? Sabe o que é ágape? Ágape é um amor incondicional. Sabe o que é um amor incondicional? É que você ama independente da circunstância, de qualquer situação, independente de qualquer coisa. É amor. Ah, meu, eu estou sofrendo, eu amo. Eu estou perdendo, eu amo. Eu não estou sentindo nada, eu amo. Não está acontecendo milagre, eu amo. E o que Jesus pergunta para Pedro é: Pedro, tu ágape, tu me ama incondicionalmente? E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu te quero bem. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, apesar de você só me querer bem, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro olha e fala: ah, Senhor, eu te quero bem. Tu me ágape. O teu amor por mim, Pedro, é incondicional. E Pedro olha e fala: não, Senhor, eu te quero bem. Não é tão incondicional assim, eu te quero bem. Vocês entendem o que eu estou falando? É que Jesus espera de nós um amor incondicional. E alguns de nós queremos o Senhor bem. Sabe o que querer bem? É mais ou menos. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me queres bem? Aí Pedro entra em crise, porque fala: o amor dele diminuiu por mim. A conversa desceu de nível. Deixa eu te dizer, o que você tem dos céus é o que você oferta, é o que você oferece. O que você recebe é o que você entrega. Ei, à medida que medires, serás medidos. Ei, o que Deus espera de nós, de mim, de você, é um amor incondicional. É uma entrega incondicional para Ele todos os dias, o tempo todo. É que você na tua cozinha esteja com Ele, no teu trabalho, na tua noite de sono. Ei, aonde você estiver, que você seja testemunha dEle, que você seja aquele que esteja com Ele, que representa Ele. Que as pessoas possam olhar para você e ver a glória do Senhor. Que as pessoas possam olhar para você e ver a presença de Yeshua, a presença do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Ei, você está aqui? Pedro se decepciona um pouco, porque ele entende que ele não consegue suprir as expectativas de Cristo. Mas mesmo ele não suprindo as expectativas de Cristo, Jesus chega para ele e fala: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando? Pedro, você não supre as minhas expectativas, mas o meu amor por você é ágape. Eu continuo acreditando em você. Cuida das minhas ovelhas. Viva a vida que eu te ensinei. Ande no caminho que eu te propus. Porque Deus tem grandes coisas na tua vida. Pedro olha para Jesus e fala: tudo bem. Vão vindo para pegar Jesus. E quando eles vêm para pegar Jesus, antes um pouco de Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, nós já conversamos ali atrás sobre amor, um pouquinho sobre amor. Mas eu quero te dizer, ninguém tem uma aliança contigo. Talvez eu não entenda de amor, mas eu entendo de aliança. Talvez eu não te ame tanto, mas eu tenho uma aliança extremamente poderosa contigo. E Jesus olha para Pedro e fala: tudo bem, Pedro. E Pedro fala: ninguém te ama como eu te amo. Ninguém tem uma aliança como tu. Esse tudo aqui pode falhar contigo, mas eu vou estar com você. Pode acontecer qualquer coisa. E Pedro tinha acabado de cortar a orelha de Malco, enfrentado uma fração de um exército, um pequeno grupo de soldados que vieram tentar pegar Jesus. E Pedro fala: não vai tocar nele. Corta a espada. Cortou a orelha de Malco com a espada. E Jesus pega a orelha, dá uma limpadinha na areia e coloca no lugar e fala: não é hora. Não é assim, Pedro. Não é assim, Pedro. Pedro, não era para você estar armado, Pedro. Sabe o que é o problema? É que alguns de nós estamos na igreja e estamos armados. Estamos diante dele e estamos armados. Pedro andava com Jesus, não era mais para ele ter espada. Era para ele entender que a autoridade dele não vinha mais das espadas, da arma. Não vinha mais do mundo natural, mas vinha do mundo espiritual. Vinha do relacionamento dele com Jesus. Talvez você seja bom de discussão. Talvez você seja bom de grito. Talvez você seja bom de briga. Mas está na hora de você tirar essas armas e adquirir novas armas, novos armamentos. Talvez você seja bom de argumento, mas é hora de entender que a autoridade vem dele, que a glória vem dele, que a presença vem dele.
Há algo de novo sendo liberado sobre a tua vida, sobre as nossas vidas nesse tempo. Há uma passagem de nível nessa noite. Ei! Oh, Jesus. Ele cantará bassoria na lavança. Jesus é pego, crucificado, certo? E ele morre. Quando ele morre, está aos pés da cruz Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, João. Os outros todos sumiram. E Pedro não entendeu nada. E ele fica no meio, lá de longe, olhando, observando. E aí uma serviçal olha para ele e fala: esse aqui é um dos seguidores de Jesus. Aí ele fala: não sou eu não, não sou eu não. E aí o outro também fala: não, mas ele é assim. Ele: não sou não, não sou não, não sou. Sabe o que é o problema de Pedro? Sabe o que é o meu problema e o teu problema? É que nós achamos que ficamos invisíveis, mas todos conhecem aquele que tem a presença do Senhor. Você pode se esconder do jeito que você quiser. Você pode se esconder do jeito que você quiser, mas a presença do Senhor, ela é detectável na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A presença do Senhor, ela é detectável na vida de um homem, de uma mulher de Deus. E aí acontece o que Jesus tinha dito antes. Enquanto Pedro estava falando: Senhor, ninguém tem aliança que eu tenho contigo. Desculpa. Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, ou seja, antes de chegar a madrugada, antes de chegar de madrugada, isso era à noite, antes de chegar de madrugada, você vai me negar 3 vezes. Pedrão nega 3 vezes, o galo canta. Pedro se lembra, e Pedro olha para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos. Sabe o que é fitar os olhos? Olhou firmemente para Pedro. Talvez eu e você, se tivéssemos sido traídos, nós gritaríamos: traidor, safado, sem vergonha, eu te avisei. Quantos aqui ouvem esse negócio? Já ouviu essa frase? Eu te avisei. Alguém aqui já ouviu? Eu ouço da minha mulher direto: te avisei. Te avisei. Mas o olhar de Jesus para Pedro não era de acusação. Quando Jesus olha para Pedro, Jesus começa a falar: você lembra que eu te chamei? Você lembra que eu te chamei? Eu te chamei para você me seguir, Pedro. Eu te chamei para você andar comigo. Tudo que eu te ensinei não se perdeu. Tudo que eu vivi com você não se acabou. Continua tendo validade. Você errou, mas continua tendo validade. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você tenha perdido-se da presença de Deus. Talvez você não tenha mais hoje o mesmo prazer de estar na presença dEle. Talvez você não tenha o mesmo tempo de oração. Talvez você não tenha a mesma história. Talvez você não viva a mesma situação. Mas eu quero te dizer: Ele não desistiu de você. Os olhares dele continuam para você. Pedro tinha pecado, Pedro tinha negado, mas os olhares de Jesus continuavam para Pedro. Jesus poderia ter olhado e falado: eu desisto de você porque você não entendeu. Você é um fracasso, você não serve. Mas Jesus olha para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chora copiosamente, desesperadamente. Sabe por quê? Porque Pedro lembrou tudo que ele viveu com Jesus. E eu quero dizer: Páscoa é tempo de nós lembrarmos o que ele fez, o que ele viveu e o que nós vivemos com ele. Hoje é dia de nós lembrarmos aquilo que nós vivemos com ele, aquilo que nós vamos viver. É nós entendermos o que ele tem reservado para cada um de nós. Mas é nós olharmos para trás e entender a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Você me entende? Você me compreende? Jesus te amou tanto. Eu fiz uma série lá em Eriado, pregando sobre Mateus 9:9. Quando Jesus chega para Mateus e diz: segue-me, um cobrador de impostos. 9 palavras, 9 domingos, pregando o mesmo texto. Sobre temas diferentes, mas dentro da mesma situação. Sabe o que é interessante?
é que Jesus chegava para os seus discípulos e falava: segue-me, segue-me. Mas Jesus não dava tempo para perguntas. Se eu chegar para você hoje e falar assim, ó, segue-me, o que você vai fazer? Se eu te chamar para você me seguir, o que você vai falar? Para onde? Para onde? Estou aqui, gente. Para onde? Você não perguntaria? Para fazer o quê? Quanto tempo? O que eu vou ganhar? Jesus não dava essa opção. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está procurando questionadores, Jesus está procurando obedientes. Quanto mais questionador você é, menos da presença dele você tem. Porque menos fé você vai ter, porque tudo você vai querer questionar. E a glória vem sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que se rendem, sobre aqueles que se entregam, sobre aqueles que se expõem para Ele. Sabe o que Deus espera? Que você se exponha para Ele. Jesus vem e Ele morre. E quando Ele morre, o coração de Pedro se entristece, porque Pedro diz: tudo que eu sonhei acabou. Eu caminhei atrás de um homem e ele morreu. Eu vi esse homem fazer milagres e os milagres acabaram. Eu experimentei uma nova vida e essa vida se acabou. Eu abandonei minha velha vida e eu já não tenho a velha vida mais. Eu não tenho nada, eu fiquei perdido. Essa é a teoria de Pedro. E aí Pedro decide voltar e ir pescar. Sabe o que é o problema? É que quando Deus não faz do jeito que você imagina, você quer desistir e voltar ao seu velho homem. Mas não significa que Deus não está fazendo. Sabe o que era o problema de Pedro? Que Pedro queria que Jesus formasse um grande exército, pegasse em espada e destruísse Roma, o Império Romano. Mas Jesus falou: eu não vim para destruir o Império Romano, eu vim para trazer salvação para o povo. Sabe? Talvez você olha e fala: meu carro, meu emprego não chega, meu casamento não funciona, as coisas não funcionam. E Jesus está falando: ei, aguarda mais um pouquinho, porque eu vou fazer. E quando eu fizer, eu vou fazer de uma forma soberana, poderosa, grandiosa. E você desiste e quer voltar a ter a vida que você vivia, experimentar das coisas que você experimentava. Não dá, é impossível. Para falar que nós não somos crentes, abra sua Bíblia em Marcos 16, vamos ler a Bíblia. Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, a partir do versículo 1. Posso ler? Diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morre. Aos olhares de Pedro, ele tinha falhado, ele tinha errado, o projeto tinha se acabado, as coisas não funcionavam mais, o sonho tinha se perdido. Talvez ele olhasse e falasse: é tudo mentira, não é verdade, eu criei, eu lutei, eu tentei, mas não deu mais. Quantos de nós já falou: eu já orei tanto,
Eu já lutei tanto. Eu já pedi para o pastor orar, eu já fiz campanha, eu já jejuei, eu já orei por aquele milagre, ou por aquilo que eu sonho e não aconteceu. Deus não fez no tempo, na hora, da forma que eu queria, então eu vou desistir. Parece que Jesus morreu. Parece que a gente não ouve mais a voz do Senhor. Parece que o céu se fecha. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve um grande abalo, se escureceu tudo. E parece que nas nossas vidas espirituais funciona assim. Parece que quando a coisa não acontece, parece que está tudo fechado. Parece que não há mais expectativas, não há mais chance. Tudo se fecha, tudo se acaba. E aí a única expectativa e a única possibilidade que vem à mente e que o inimigo fala é: desiste, para, não funciona. Serve para o outro, mas não serve para você. Deus tem mais o que fazer. Deus tem preocupação maior. Deus ama mais o fulano do que você. Deus tem preocupações maiores do que com você. Como somos tolos. Jesus morre na sexta. No sábado não se podia fazer nada disso, porque era Shabat. Das 6 horas às 6, não se podia tocar em mortos, não podia se fazer refeições, não podia trabalhar. Essas eram as leis dos judeus, e é até hoje. Mas no domingo, elas tomam uma decisão. Jesus todo machucado, ele morreu todo machucado, todo ferido. E elas entenderam: nós precisamos limpar o corpo do Senhor. Nós precisamos limpar o corpo de Jesus. E elas saem cedo, compram aromas, compram ervas, compram aquilo que é necessário para embalsamar o corpo de Jesus, ou seja, para limpar o corpo de Jesus. E quando elas chegam, quando elas vão caminhando na direção do túmulo, elas vão pensando: e agora? Nós compramos tudo, mas nós precisamos de alguém forte para remover a pedra. Nós precisamos de alguém capaz de remover a pedra. Nós precisamos de alguém capaz de fazer alguma coisa. Eu quero te dizer uma coisa: se você se dispor a ir até Jesus, aquilo que você não dá conta de fazer, os céus faz, o sobrenatural faz, a glória de Deus faz. Eu tenho uma boa notícia: hoje é dia de você caminhar, porque o céu se abre, o sobrenatural vem, a glória do Senhor se estabelece sobre as nossas vidas. Quando elas chegam conversando e dizendo: e agora? Nós fizemos a nossa parte, nós temos um desejo, nós temos um sentimento de ir e limpar o corpo, mas como nós vamos rolar a pedra? E aí, quando elas chegam, ao invés de ver um morto, elas veem um anjo glorioso. E aí elas: cadê ele? Roubaram o corpo dele. E o anjo fala: não. Eu tirei a pedra para provar para vocês que ele não está morto, porque ele vive. Deixa eu te dizer uma coisa: a glória de Deus se estabelece sobre aqueles que entendem da ressurreição de Cristo, aquele que subiu aos céus para te dar um caminho, para te dar uma direção. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Qual é o caminho? É aquele que esteve na terra e trilhou um caminho na direção dos céus, e subiu aos céus, está à direita do Pai, e te dá direito de entrar e ir após ele. Ei, deixa eu te dizer mais: quando Jesus chamou Pedro, Mateus, André, Judas para segui-lo, não era só para segui-lo na terra, mas é para que ele entendesse: segue-me, porque eu sei o caminho, e eu vou ao caminho, e eu subirei ao caminho, e eu chegarei ao lugar onde é o lugar determinado, que é os céus. O Pai me mandou para que eu seja o caminho. Não é para que eu mostre o caminho, não é para que eu mostre a direção, mas é para que eu seja o caminho. Ei, você entende isso? Se você andar com ele, você estará na direção dos céus, você chegará ao destino. A glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida. Deixa eu te dizer mais. Vocês lembram o que significa Páscoa? Pessah? Passagem. Repita comigo, fala: passagem. Mas passagem por quê? Porque eles passaram de uma velha vida para uma nova vida, de escravos para livres. Eles passaram do Egito para o deserto, através do Mar Vermelho aberto. Mas quando
Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, chegam ao túmulo. O anjo tem uma conversa. E se você guardar tudo que eu falei, se você guardar só essa conversa que eu vou falar para você agora, está ótimo, eu saio daqui feliz. Quando o anjo olha para elas, o anjo olha e fala: olha, se vocês estão procurando, ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu quero dizer que o Senhor vive. Talvez você esteja morto, mas ele vive. E se você andar com ele, você também vai ser ressurreto. Você também vai viver a vida. Você vai ter a vida de Cristo. Mas aí tem uma outra ação. A próxima ação. A próxima parte da conversa. E o anjo diz o seguinte. Eu quero ler com você. Coloca o versículo 7 para mim, por favor. É possível? Marcos 16, 7 para mim, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Acho que você precisa entender o que eu quero, o que Deus quis dizer. Sabe o que Jesus fala? O anjo fala, não é Jesus? O anjo diz o seguinte: diz aos discípulos e a Cefas e a Pedro. Quem que tinha falhado? Quem tinha negado? Quem tinha desistido? Sabe o que Jesus manda um recado? Jesus manda o anjo falar: eu vou subir aos céus, eu vou ressuscitar, mas diz a ele que eu não desisti dele. Diz a ele que eu não desisti dele. Sabe o que Deus está falando? Mas ide, dizei aos seus discípulos. Queridos, tinha mais de 70 pessoas perdidas de discípulos, mas ele fala aos discípulos, mas ele cita o nome de um. Sabe o que Jesus está falando? Que ele dá importância até para aqueles que erram, que falham, que desistem, que desanimam, que se perdem. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe o teu nome, o céu sabe o teu nome. O céu reconhece você pelo seu nome, não pelo seu pecado, não pelas suas falhas, não pela sua identidade, mas pelo seu nome. Sabe o que Deus disse? E o anjo diz o seguinte: ei, ele está falando para vocês, passa adiante. Não fica aqui não, porque aqui é lugar de túmulo, é lugar de morte. Mas passa diante dele, passa adiante, vai para Galileia, porque lá eu vou lhe encontrar. Sabe o que Deus está falando? Ei, hoje é dia de passagem. Passa o caminho, passa um novo caminho. Começa a caminhar numa nova direção. Começa a caminhar, porque eu vou me encontrar com você. Porque eu fiz uma proposta, eu fiz uma promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu queria te chamar para você ficar de pé nessa noite. Ei, deixa eu te dizer, há uma promessa dos céus. Ele vive, e eu quero te dizer, ele vive, ele já não vive mais nos céus, mas ele vive em você, a vida em você, caminha numa nova direção, porque a vida de Deus virá sobre a tua vida, a glória do Senhor resplandecerá sobre a sua vida, a presença dele transformará a tua história. Então nessa noite, a noite de nós passarmos, é noite de passagem. É noite de passagem de uma velha vida para uma nova vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tinha essa palavra pronta há um bom tempo. E eu estava com anseio de liberar ela em areado hoje. Mas por uma questão de datas e tanta coisa, caímos hoje. E aí eu imaginei, falei, eu vou liberar ela em areado no dia seguinte da Páscoa, não tem problema, vamos continuar passando. Mas quando eu vi aquele cartaz, eu entendi, falei, Deus, o Senhor quer nos levar a passar de nível. Deus quer nos levar a novos níveis espirituais. Deus quer nos levar a novos níveis de glória, novos níveis de unção, de presença. Que a glória do Senhor se estabeleça sobre a sua vida. Eu queria convidar você a levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma passagem espiritual. Eu quero te dizer que essa noite é uma noite em que Deus abre uma fenda na rocha, em que Deus abre um novo tempo espiritual para que você possa mudar de nível.
os ciclos se mudam, as estações se mudam. Hoje é um tempo de mudança de estação sobre a sua vida. Uma nova estação, a estação da colheita, a estação do florescer, a estação do milagre, a estação da presença e da bênção. Vamos aos céus. Sabe, quando ele diz ele é o caminho, ele está dizendo: ei, se você andar comigo, de onde eu vim eu voltarei. Vem aqui, querido, por favor. Vem cá. Sobe aqui, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Amém? Você entende isso? Ou não? Está na Bíblia? Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, certo? Mas ele diz para você: segue-me. E ele fala o seguinte nesse texto: vai, caminha, porque eu vou me encontrar com você. E sabe o que ele está falando? Se você seguiu, ele é o caminho. Mas ele é que caminho? O caminho para a vida, porque ele estava morto e hoje ele ressuscitou. Mas qual é o caminho? Ele é o caminho para os céus, porque ele volta ao destino, porque ele já está à direita do Pai. Então se você andar com ele, você irá para os céus, você entrará na presença de Deus, você entrará na sala do trono, você viverá as coisas grandes, ocultas e poderosas que Deus tem reservado e guardado para a tua vida. Amém? Mas tem uma outra coisa. As bênçãos são criadas aonde? Nos céus, pelo poder da palavra. O haja de Deus, o poder de Deus libera bênçãos, libera poder, libera graça, libera milagres. E se você estiver com ele, as bênçãos certamente te alcançarão. Por que te alcançarão? Porque ela não alcança você porque você é bom, porque ela alcança a origem dela. Ela vai para a origem dela, que é Jesus. E como você está com ele, você é alvo daquilo que ele criou, você é alvo daquilo que ele projetou, você é alvo daquilo que ele liberou. Eu quero te dizer que nessa noite você é alvo da palavra, da ação, do amor, da glória e da presença de Deus sobre a tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: você é amado do Pai. Obrigado, Jesus. Vá que eu vou com você. Daqui um pouco eu encontro contigo. Eu me encontrarei com você daqui a pouco. Vamos chamar pela presença dele. Levante suas mãos. Comece a chamar por ele. Fala: Jesus, eu te amo. Talvez eu te queira bem, mas eu preciso te amar. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus decidiu te amar. Mas ele decidiu te amar tanto, 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 que ele entregou o seu filho. Amor não é um sentimento, amor é decisão. Nós precisamos decidir amar Deus. Vamos. Nós precisamos amar a Deus.